Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de agrometeorologia. Hoje nós vamos participar de uma aula chamada radiação solar e também vai ter no meio ali um balanço de energia, vamos falar um pouco de fotoperíodo, vamos falar de alguns detalhinhos assim como efeito estufa, é bom, é ruim, vamos falar de albedo. Então nessa aula, se prepara, nós temos muitas informações. Para começar, nós temos então o quê? A radiação solar terrestre. O que seria essa radiação solar? Qual a importância que ela tem? Qual que é o significado? Mas por que começar a nossa aula com radiação solar e não por vento? Na aula passada, nós vimos que ciclo hidrológico ou ciclo da água, tudo se inicia com os raios solares, porque o raio solar é a nossa fonte de energia e, além de tudo, ele vai controlar a circulação da atmosfera. Vamos falar só um pouquinho de vento, da circulação bem pinceladinha, só para vocês entenderem que o vento, que a temperatura, tudo isso está em conjunto, está associado com o Sol. Outra parte, evapotranspiração, formação de nuvens, a precipitação. Então, tudo vai se iniciar, como a gente já conversou na aula passada, sobre ciclo da água. Então, se tudo inicia com o Sol, então nossa primeira aula, depois daquelas aulas de introduções que nós tivemos na aula 1 e aula 2, então nossa primeira aula será o Sol. Então, o Sol é a nossa fonte de energia que controla toda a parte de circulação da atmosfera. O Sol ele vai emitir a energia em forma de radiação eletromagnética, da qual alguma parte dela é interceptada entre a Terra e a atmosfera. E ela é convertida em outras formas de energia, como, por exemplo, o calor, como, por exemplo, a energia cinética. E, vamos dizer assim, dá para se notar que essa energia ela pode ser convertida, porém ela não pode ser criada ou destruída. Isso vocês viram lá na física sobre a lei da conservação da energia. Vocês lembram dela? Vamos dar um exemplo, só recapitulando, porque vamos dizer assim, que essa série de transformações que acontece são fenômenos. Então, por exemplo, uma queda de água em uma usina hidrelétrica, uma explosão controlada no motor de carro. E transformações químicas que acontecem no nosso corpo, nas células. Então, essas formas de energia se transformam em outras. Por exemplo, a queda d'água. Que aconteceu? Esse movimento, de uma forma resumida, nós temos o quê? Que podemos dizer que a energia que controla um corpo, por exemplo, em movimento, ou na potência, ou, tipo assim, a sua possibilidade de algum movimento, é de realizar trabalhos. Então, sendo assim, a energia ela não vai se perder, ela vai se transformar. Ela passa essa energia que algumas células, vamos dizer assim, essas células que essas transformações químicas que aconteceu no seu corpo, essas células que estão se modificando, essas energias que estão acontecendo, ela modifica, ela se transforma para realizar outros tipos de trabalho. Então, assim, a energia não vai se perder, mas sim ela vai se transformar em outra coisa que é importante para você. E então, vamos dizer assim, algumas energias até pode ser armazenada. Então, essa lei que nós chamamos a lei de conservação de energia. Vamos, por exemplo, como eu disse para vocês, no caso da hidrelétrica. A água, ela corre no rio com uma determinada velocidade. Isso, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso nas aulas de hidráulica, mas essa água desse rio, ela vai dependendo do seu curso, uma certa velocidade. Aí ela cai em uma certa altura. Então, faz com que essa certa altura que caia, ela possa gerar algumas turbinas. E essa energia, essa água que estava correndo pelo rio, em certa velocidade, e que caiu em certas turbinas, transformou isso em energia, que era energia mecânica e energia elétrica. Então, é o que a gente tem. O Sol, ela pode ser transformada, ela não pode ser destruída. Então, ela vai ser convertida em algumas funções.
E aí nós temos o quê? Então, isso é a nossa radiação solar. É ela que vai nos ajudar a entender, por exemplo, por que acontece esse aquecimento, da onde acontece essas luzes, por que a gente vê algumas e outras não. Então, isso vai ser benéfico para a gente. Então, vamos dizer assim, então depois que vocês entenderam mais ou menos o que é a radiação solar, para que serve, qual que é a importância, nós temos então o balanço de energia global, ou simplesmente o balanço energético global médio da Terra, ou balanço energético da Terra, ou simplesmente balanço de energia, tá? E aí nós temos o quê? O que seria isso? Nada, na verdade, vamos tentar entender o que seria essa parte de balanço. O que seria o balanço? O balanço nada mais é do que a diferença entre a entrada, olha só, o que é o balanço? Só a palavra balanço. A palavra balanço nada mais é a diferença entre a entrada, o que está entrando, e o que está saindo. Então, o que seria isso? Seria seus principais componentes para que componha esse balanço de radiação no sistema. E nisso, esse balanço de radiação no sistema terrestre vai ser composta pela superfície, né, a superfície da Terra. Se vocês olharem bem aqui, vocês têm o quê? A superfície, você tem a atmosfera, tá vendo? E você também tem o quê? A participação da radiação como se ela fosse refletida. Isso, se vocês olharem bem aqui, é a reflexão de nuvens, essa reflexão da superfície. Então, esse balanço seria nada mais a participação da superfície da atmosfera das nuvens. Na verdade, essa reflexão seria nada mais do que o albedo participando aqui. Quando essa radiação solar entra no seu sistema, no seu sistema climático, né? Uma parte é absorvida pela superfície e uma outra parte é refletida, o que alguma o que acontece? Essa parte que foi refletida, ela pode chegar a ir embora ou ela simplesmente vai e volta. Então, vamos dizer assim, ela vai para o espaço direto ou ela bate e volta em algum gás ou em alguma nuvem, alguma coisa, ela bate na camada e volta. Então, isso aqui, pessoal, vocês conseguem atingir o que nós chamamos de balanço energético. Então, vamos dizer assim, quando a atmosfera terrestre, ela absorve a radiação terrestre, né? Ela se aquece. Então, eventualmente, ela vai irradiar essa energia, porque ela acabou de receber. Então, ela vai acontecer o quê? Ela vai acabar irradiando de cima para baixo. Então, ela tem o calor aqui, pessoal. Ela vai irradiar alguns pontos da superfície, onde, novamente, essa energia ela vai bater e vai voltar. Como eu disse para vocês, ela vai bater, ela vai voltar. Então, esse movimento que tem essa brincadeira que acontece entre essa bate e volta, vem e vai, essa participação desse balanço energético é o que nós conhecemos a Terra como ela é hoje. Se ela não fosse da forma que é esse jogo entre a superfície terrestre e a atmosfera, essa absorção, essa parte de reflexão, essa parte essa parte de aquecimento, nós não seríamos o que é hoje. Nós não teríamos a característica de temperatura mais quente, nós não seríamos capazes de ter vida humana ou outras formas de vida. Então, os gases também são absorvedores da nossa Terra, da nossa atmosfera. Isso que dá nossa característica do que ela é hoje. Então, essa energia que a Terra recebe, lembra que ela não pode ser destruída e sim transformada? Então, é isso que faz com que esse balanço energético faça essa participação. Então, nós temos o quê? Nós temos a parte que é absorvida, aqui esse 19% da Terra, esse 19% que está aqui, nós temos 100% chegando até a atmosfera, nós temos aqui 100% chegando. Nós temos 19% que ela é absorvida
pela camada, ela é absorvida pela atmosfera. Essa absorção que acontece, mais ou menos 3% dessa radiação, ela acaba sendo absorvida pelas nuvens. Cada característica de nuvem, a sua densidade, sua espessura de nuvem também contribui também qual que vai ser a sua reflexão e o que ela vai absorver. Ela pode chegar um albedo de 80%, mas como também pode chegar a 10%, 20%. Então, a sua espessura também vai influenciar muito. Então, é uma média, pessoal, é um balanço só para ficar um pouco didático para vocês. E 16% dessa absorção da atmosfera acontece pelos nossos gases, acontece pelo vapor de água, acontece pelas poeiras e qualquer outros componentes. E o que acontece? Nós temos a absorção pela superfície. Essa absorção, em algumas literaturas, falam em 51%, em algumas outras literaturas, fala em 49%. Essa que eu trouxe para vocês é de 49%. O que vai acontecer? O globo, a superfície do globo, ela vai acabar absorvendo esses 49%, onde uma parte dela vai acabar penetrando diretamente na superfície da Terra, sem nenhuma interferência da atmosfera. Uma outra parte, ela vai acabar o quê? Ela vai ter uma radiação difundida para a superfície. Então, vamos dizer assim, uma parte dela vai acontecer de forma direta, ela vai acabar tendo, então, movimento que você tem de calor entre a superfície. E a outra parte, pessoal, algumas literaturas falam em 30%, e essa está falando 32%. Eu peguei ela como referência de um artigo, deixei ela exposta bem aqui, caso alguém queira fazer acesso. Se vocês pedirem no comentário, eu também mando o link para vocês. Então, uma parte dessa radiação, esse restante que sobrou, ou ela vai, ou nós chamamos de espelhamento ou de reflexão. O que acontece? Esse espelhamento, uma parte dela, ela acaba sendo espelhada para o espaço, pela própria atmosfera, claro, e uma parte ela é refletida, esses 23% que vocês estão vendo ali, ela é refletida pelas nuvens, pelos gases que compõem a atmosfera, e uma outra parte, a que sobra, esses 9%, ou uma outra parte que sobra, ela é refletida, vamos imaginar o albedo. Nós temos composições de asfalto, nós temos composições de água, nós temos composições de nuvem, a nuvem ainda vai ser refletida por aqui. Alguns elementos da parte da atmosfera faz o que a superfície reflita também, acaba refletindo essa energia, né? O nosso famoso albedo. E aí que vocês têm, mas por que a nossa radiação é tão importante assim? Para que precisamos então entender esse balanço? Na verdade, não precisamos entender esse balanço, desde que entendemos quais são as suas prioridades em função do funcionamento terrestre. É isso que nós vamos conversar agora. Algumas partes eu vou trazer qual é a importância do Sol para a gente, para nossa existência. O que vai acontecer? O Sol ela passa a ser a nossa fonte primária de energia. E ela exerce uma influência muito grande no nosso regime térmico. Lembra que eu falei para vocês que se não fosse esse balanço, se não fosse a Terra como ela é, nós seríamos um planeta frio. Então esse movimento, esse aquecimento do ar que acontece, ela ajuda os ventos, ajuda o crescimento das plantas. Então, sendo essa energia a principal fonte nossa, ele é o motor que vai impulsionar o meio ambiente. Então é essa energia que nós recebemos, essa energia solar, que através dessa radiação solar que vem diretamente para a gente ou indiretamente para a gente, ela é responsável por alguns aspectos tão importantes da vida. Vou citar alguns exemplos assim, fotossíntese. Nós falamos na aula passada muito sobre fotossíntese. O que seria essa fotossíntese então? A fotossíntese nada mais é do que, na parte da fisiologia vegetal, vamos falar um pouquinho mais. Seria, se eu estiver falando alguma coisa errada, pessoal, me corrijam, tá? A fotossíntese nada mais é do que um processo pela qual a planta vai converter a energia que ela está recebendo. Lembra aquela parte da fórmula que é assim, olha só.
eu tenho uma folha, vou desenhar bem em cima dessa aqui, ó. Eu tenho uma folha. Não desenhou tão bonitinho, mas eu tenho uma folha, certo? O que vai acontecer? Esse sol vai fazer parte da vida dessa planta. Então, esse coqueiro aqui está recebendo o sol nessas folhas que está bem aqui. Então, quando ela recebe esse sol, essa luz, isso ajuda, então seria o sol mais a planta, daria nada mais do que aquela fórmula que vocês conhecem da fotossíntese. Então, o que acontece? Vai acabar entrando o CO2 e vai acabar saindo o oxigênio. Qual que era essa fórmula que eu estou falando? Então, eu estou tentando explicar para vocês, não sei se está ficando bem próximo do que o professor explica para vocês, mas o que eu vou converter? Eu estou convertendo essa energia que o sol tem mais a planta, olha, eu estou pegando o sol, que é a nossa energia solar, e estou fazendo a conversão dela em uma energia química para que haja a realização dos compostos orgânicos. Então, essa fotossíntese que acontece, ela acaba sendo a principal entrada de energia na biomassa da planta. Então, dizer assim, como as plantas, esse coqueiro, e como as algas fazem esse processo. Então, esses organismos, né, eles acabam captando a luz solar, converte isso em energia química, e essa conversão ela vai acabar utilizando na produção de outros compostos. E aí o que acontece? Aquela fórmula, vamos ver se eu vou ser mais ousada. Nós temos o quê? Nós temos então a entrada de CO2 e a saída de oxigênio. Nessa parte que acontece a entrada de CO2 e oxigênio, bem aqui, está vendo que tem uma participação, olha, mais folha, aqui eu tenho a minha luz. Então, o que seria? Seria a utilização do CO2, mas eu tenho a participação da minha água, e eu vou disso daqui, quando eu participo com a minha luz solar, a minha energia solar, que eu vou transformar isso em uma energia química, eu vou ter então a liberação do meu oxigênio, que seria CO3, H6O3, mais 3,2O, né, que seria o seu oxigênio. Bem aqui, pessoal, depois a gente pode fazer o balanço também. E nós temos aqui duas águas. Então, aqui como que vocês vão ter? Eu tenho a participação aqui de 6H e nós temos participação de 4 aqui. Então, para balancear, nós temos o oxigênio aqui tem 3 mais aqui, então nós temos 2. Então, aqui teria que ser, então teria que fazer um balanço de 6. Então, aqui teria que ser, nós temos CO2 participando aqui, que seria um 3, C3, então aqui teria que ser 3. Então, esse balanço de energia que nós temos aqui, né, esse produto final, que é a liberação do oxigênio, eu não sei se estiver errado, me corrijam, mas então seria a entrada de CO2 com a participação da luz e a saída da minha água e saída do meu oxigênio que está aqui, que é a parte mais importante que nós precisamos saber. Então, essa energia que acontece, porque saber por que é importante a radiação solar, por que é importante isso, um dos pontos mais importantes seria a fotossíntese, seria a sobrevivência, essa energia. E aí o que acontece? Como eu disse para vocês, circulação da atmosfera, que seria o nosso vento, seria a temperatura que a gente conhece, seria nosso efeito estufa, algumas coisas nesses detalhes. E aí nós temos o quê? E lembrando, que não sei se eu vou repetir isso várias vezes, mas eu sempre tenho lembra da aula passada que nós falamos sobre altitude, latitude, continentalidade, marginalidade, esses fatores que iriam influenciar o nosso clima? Ele também é um dos pontos, um dos fatores. Como a energia, nós aprendemos a parte da rotação. Lembra que existia 2 movimentos principais da Terra, que seria a rotação e a translação? Vocês lembram que a rotação era importante para o ciclo do dia e da noite, em que a translação fazia aquele movimento elíptico em torno do Sol, que dava as estações do ano, solstícios e equinócios? Então, isso para a gente também é muito importante. Por quê? Quando eu mostrei a aula passada para vocês e expliquei, a energia solar ela não é distribuída igualmente sobre a Terra. Então, o que acontece? Eu vou depender
da latitude, se eu estou mais próxima ou não do Equador, quanto mais eu me afasto, conforme vou me afastando. E tem outra parte importante, como eu também tenho o movimento de rotação e translação, que são os dois movimentos, os principais movimentos, então eu tenho os fatores que influenciam o período do ano e o período do dia. Vamos imaginar que a luz que eu estou recebendo, a energia solar que eu estou recebendo durante o meu meio-dia é semelhante ao que eu recebo às 8 horas da manhã? Então, o período do dia também influencia. E o que acontece? Isso faz com que, então, a partir de agora, nós vamos pincelar algumas coisas que são importantes, que faz com que a radiação seja importante para a gente. E que seria o quê? O nosso famoso efeito estufa. Eu estou falando do nosso famoso efeito estufa natural, que é aquele, quando acontece, o Sol envia constantemente a sua radiação solar ao nosso planeta, que essa parte, dessa radiação, ela é refletida de volta para o espaço, e uma parte dela é absorvida e outra é irradiada de uma forma de calor. Então, eu estou falando isso, olha só, eu estou falando que o Sol, ela vai fazer participação, ela vai entrar, uma parte vai ser absorvida, uma parte vai ser refletida, essa parte que bateu, essa parte que bateu e voltou, a camada protegeu, que são esses raios que bateram aqui e voltou. Esse aqui que está voltando, uma parte que foi absorvida, essa parte que está sendo absorvida, bem aqui, olha só. Isso aqui, bateu e voltou, o nosso famoso albedo. Então, essa parte que está acontecendo, tem a participação da nuvem, essa parte bate na nuvem e volta, e isso daqui, então, seria nosso calor, seria a participação então, seria a participação dos gases carbônicos, seria o metano, o dióxido de nitrogênio, seria o vapor de água, as nuvens, de uma forma ou de outra, esses são responsáveis por formar uma barreira que vai impedir a passagem da radiação solar e que vai reter o calor que está irradiando, esse que está em vermelho está irradiando tá retendo o calor, né? Essa parte está vermelha. Então, esse vermelho que está retendo esse calor, nós chamamos isso de processo de efeito estufa, que é o nosso processo natural, que é o processo que acontece para ter a vida que nós temos hoje aqui na Terra. Lógico que existe o nosso famoso efeito estufa, que o homem anda causando essa disfunção em relação à temperatura. Mas eu vou explicar para vocês o efeito estufa natural, que essa parcela desse calor que irradia e volta ao espaço, e alguma parte dela é bloqueada, bloqueia-se pelas nuvens, que bloqueia pelos gases. Esse efeito estufa faz com que, apesar de que deixam passar essa energia, né, a gente deixa essa energia entrar, essas radiações que chegam até a terrestre, elas têm essa diferença, e que faz com que a temperatura do Sol tenha a temperatura do Sol e tenha a temperatura da superfície terrestre, tem a temperatura do ar, a temperatura do solo. Vamos falar sobre a temperatura separadamente. Aqui nós vamos falar que existe esse efeito estufa, esse calor, essa participação. Na próxima aula, vamos falar sobre a temperatura, porque já que a radiação solar chega até a superfície da Terra, e essas ondas, esse comprimento, essas diferenças de onda que chega até a superfície, dá essa diferença de temperatura entre o Sol e a superfície terrestre, essa temperatura do ar e a da Terra, né, da superfície, vamos falar isso na próxima aula, vamos aprofundar um pouquinho mais, mas o que isso quer dizer pra gente? Que esse momento, essa parte importante do efeito estufa é que permite a nossa vida, a vida viva, né? Hoje, o que nós sobrevivemos hoje. Se não houvesse essas barreiras de gases, esse momento de irradiação, mas esse retorno pra gente, a Terra teria uma temperatura muito baixa. Ela poderia variar de menos 15 a menos 18 graus Celsius. E com toda certeza, isso seria um problema muito grande para a gente. Daria até, ou não existiria vida, ou de alguma certa forma acabaria tendo uma extinção na nossa vida. Como está acontecendo? O aquecimento
as temperaturas em alguns locais, está mudando em alguns pontos, a parte, vamos dizer assim, o aquecimento está acontecendo em alguns lugares, essas alterações. Se abaixasse muito a temperatura, a gente também não teria sobrevivência, não teria sobrevivência. Então, esse efeito estufa, ela vai acabar recebendo esse nome em razão do quê? É do seu mecanismo de aquecer a Terra. Ele vai ter, não sei se eu posso chegar a fazer uma comparação, mas como um exemplo, ela teria praticamente as mesmas funções de uma estufa agrícola. A estufa de vidro, vamos dizer assim, como exemplo, né, para ver se vocês entendem a importância, o que é demais também não é muito bom, mas também o que é muito de menos também não é muito bom. Então, precisa ter. Então, sabe a estufa de vidro? Ela vai permitir que a luz entre, só que ela vai impedir a passagem das ondas de calor. Isso faz com que a estufa fica ela acaba permanecendo aquecida. Um outro exemplo mais próximo da sua realidade seria se você deixasse o seu carro no sol, porque hoje em dia as pessoas só querem colocar os carros debaixo da sombra, mas estão arrancando as árvores. Então, praticamente, nós não temos, vamos imaginar que não tem sombra suficiente para o seu carro e você acabou deixando o seu carro exposto ao sol. Já vou deixando assim, gente, plante uma árvore. Uma árvore é muito bom, a sombra é muito gostoso. E aí, o que você acontece? Quando você entra no carro, você percebe que tem uma diferença. A temperatura dentro do carro, ela está muito mais elevada do que fora do seu carro. Então, dá para perceber um aumento de temperatura dentro desse carro, após muito tempo no sol. Isso vai acontecer o quê? Os vidros do carro, ela vai permitir a entrada, mas ela vai impedir a saída. E aí vai acontecer o aquecimento. Mas caso você queira fazer o teste, você pode ficar lá dentro do carro um tempão, com os vidros trancados, e aí você pode até perceber com o passar do tempo, não fica muito tempo não, você vai acabar percebendo que você vai acabar tendo um mal-estar, uma leseira. Por quê? É a temperatura. Então vamos imaginar assim, agora tenta imaginar isso como se fosse um efeito natural para a estufa, que acontece dentro das estufas agrícolas ou dentro de um carro. Imagine isso para a gente como sobrevivência. Mas lembrando que esse é um efeito estufa natural. O que está acontecendo em alguns pontos, em microclimas de mudanças, de algum ponto aquecendo, esses microclimas estão acontecendo, isso também interfere no desenvolvimento de algumas culturas, de algumas plantas. Então, isso seria o nosso efeito estufa, é o que seria uma parte muito importante para a gente, nosso aquecimento, nossa temperatura. A nossa temperatura, se não houvesse a radiação, nós seríamos, como está nessa primeira imagem aqui, nós seríamos um clima muito mais frio, incapazes de manter vida humana ou de qualquer forma de vida na Terra. Então, vamos dizer assim, esse processo que nós temos de efeito estufa, esse processo de que nós recebemos os raios solares, que acontece toda essa parte em forma direta e indireta, de radiação e irradiação, isso acontece de uma forma nos ajudar, literalmente, para que nós temos essa imagem, a segunda imagem, como forma de sobrevivência mesmo. E nós temos o quê? O albedo. Entre o efeito estufa, já passamos a temperatura, já vemos o albedo, eles acabam trabalhando muito junto, muito próximo um do outro. Mesmo separando por slide, vocês vão perceber que o balanço energético, o aquecimento, o albedo, a temperatura, eles andam muito junto. A separação deles é só didaticamente falando. Por quê? Vocês estão vendo que existe bem aqui, olha só. Opa, calma aí. Existe coberturas. Essa cobertura ela pode ser mais claras, como as neves. Tem a cobertura de mata, plantações, gramas, asfalto. Nós temos a água. Tudo isso daqui, pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai acabar refletindo. Tudo que o sol está emitindo para a gente, ela vai acabar refletindo de volta em uma certa quantidade. Então, quer dizer assim, em solos cobertos por vegetação, por exemplo, as folhas acabam absorvendo uma grande quantidade de radiação, o que impede, por exemplo, a incidência direta na superfície. É por isso que você tem a sensação de que quando
você está debaixo de uma árvore, a sensação térmica ali embaixo é mais agradável. Ou quando você, por exemplo, retira algumas folhas que estão cobrindo o solo, por exemplo, você tem a sensação que debaixo daquela folha, ela está mais agradável que por cima da folha. Então, vamos dizer assim, a vegetação, uma boa parte que entre a vegetação e a parte de energia que ela consome, acaba virando, por exemplo, uma evapotranspiração, acaba virando, a vegetação acaba transpirando, e esses pontos de água, quando recebe, ela acaba virando, então, a evaporação. Como eu explico na aula passada, juntando os dois, vai acabando a nossa evapotranspiração. Esse balanço, né, que acontece entre o balanço hídrico, um pouquinho mais pra gente vai ver também dá essa sensação de que entre a vegetação que acontece, os pontos de água, esse consumo de energia, ela também acaba afetando também no balanço energético. E do balanço hídrico. O que acontece? Embora a gente ache, né, que recebe essa radiação em linha reta, tem alguns pontos de gases também que faz com que eles acabam se espalhando. Essa espalhação, nós chamamos isso também ou de espalhamento ou de insolação difusa. E aí, o que acontece? Algumas delas podem chegar até a Terra, iluminando alguns pontos que são mais escuros, outros também ela acaba voltando para o espaço, ou acaba sendo de volta também para a Terra, o que vai causar então, por exemplo, que esse espalhamento vai acabar causando claridade durante algumas partes, porque ela não, e vai acabar iluminando alguma parte da Terra aqui de uma forma ajudando o que tem ali, né? Aí enrolei, e aí eu falei a mesma coisa, né? Então nós temos o quê? Vamos ver. O albedo. Nós temos então, enrolei, vou falar agora sobre o albedo então. Tudo que eu falei para você, enrolando, mais explicando, o que é? Expliquei, e aí eu te pergunto, o que é o nosso albedo então? Eu disse que ela faz parte da radiação solar, que ela faz parte do balanço energético, que ela faz parte da evapotranspiração, que ela faz parte da temperatura, então ela faz parte de tudo. Então, normalmente, a gente não acaba falando albedo. O albedo dessa neve é tanto. O albedo dessa água é tanto. A gente acaba não chamando isso de albedo. A gente acaba chamando isso de reflexão. O quanto uma superfície é capaz de fazer a reflexão de qualquer coisa, o quanto ela é refletiva, né? O quanto que ela acaba refletindo alguma coisa. Então, vamos dizer assim, o nosso famoso albedo, que eu tô falando o tempo todo, albedo, quando a gente voltar alguns slides aqui, olha só. Você viu que teve ela é refletida. Eu não falei para você se isso aqui é albedo. Não. Eu simplesmente estou falando para você que é uma forma. Então, vamos dizer assim, às vezes, a maioria das vezes, na verdade, às vezes você chama de albedo, outras vezes você chama de coeficiente de reflexão. Ou simplesmente vocês podem só chamar de reflexão mesmo, não tem problema. O que acontece? É uma medida que você faz a comparação, por exemplo, quando você está com uma roupa mais clara ou uma roupa mais escura. Em dias muito quentes, qual que você vai preferir? Ficar com uma roupa mais clara ou uma roupa mais escura? Quando você está num ambiente muito quente, você prefere ficar com um material de algodão ou de malha? Então, o material, a textura, a cor, ela vai influenciar na porcentagem de absorção e vai influenciar na porcentagem de reflexão. Então, é o poder que uma superfície tem de fazer reflexão daquele material. Então, quer dizer que não é porque a folha é verde, terá o mesmo processo e a mesma porcentagem de reflexão ou absorção de uma grama. Ou, por exemplo, só porque a água tem a tonalidade de azul, que ela vai ter a mesma capacidade de... Então, vamos dizer assim, cada um, não é só porque é neve, mas, por exemplo, se a neve, quanto mais clara ela for, menos suja ela for, mais poder de reflexão ela vai ter. Então, ela tem menos poder de absorção. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Que não é só porque é branco, vou refletir 100%. Não, ela tem uma variação ali dentro. Então, o albedo, nada mais as pessoas usam os valores, aqui está,
como se aqui em cima, ela tá, os valores tá aqui tá como se fosse em porcentagem, mas ele também pode ser um valor dado de 0 a 1. Então, ou pode ser valores percentuais, ou pode ser valores decimais. Mas ela continua sendo, se você colocar, como ela é uma natureza adimensional, ela permite que eu expresse os meus valores em porcentagem. Então, é uma forma de você medir as suas escalas, né? E é um momento que você tem de reflexão também na sua superfície. Vamos dizer assim, então, quanto mais próximo de 1, olha, desculpa pessoal, quanto mais próximo de 1, que seria de 1 ou de 0% ou de 100%, quanto mais próximo você tem de 100%, olha só, isso vai lembrar o quê? Tá vendo? Olha, a parte mais branca que vocês têm. Então, quanto mais próximo de 100%, maior vai ser a sua reflexão. Então, quanto mais próxima de 1%, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, quanto mais próximo de 0% vocês estiverem, vocês vão ter o quê? Uma menor reflexão e vocês vão ter que ter uma maior absorção. Então, isso que vocês dão as escalas. Então, vamos dizer assim, Snow está variando de... Snow seria as nossas neves, né? Que seria de 80% a 95%. Nós temos os cultivos, os plantios variando de 10% a 25%. Nós temos o asfalto variando de 5% a 10%, mas lembrando que isso depende da textura, lembrando que depende da cor, lembrando que os telhados são de cores diferentes, mesmo sendo dos mesmos materiais, que a água, por exemplo, ela pode, quanto mais próxima do escuro ela for, mais clara ela for, ela vai ter essa diferença de reflexão. Então, isso seria o seu albedo. Então, quanto mais reflexiva for a sua superfície, maior será seu albedo. Então, em superfícies muito brancas, como eu disse para vocês, como a neve, eu lembro para vocês que ela pode ser ou não. Assim que houve a precipitação, chegou a precipitação, ela está o mais branco possível. Ela está mais branca. Então, conforme vai passando o tempo, as neves vai ficando muito suja. Então, ela vai ficando menos reflexiva. Então, o albedo é muito variável. Aqui tem literatura que fala que é de 80% a 95%, mas tem literatura que varia a neve de 90% a 40%. Chamando isso daqui, olha só, de neves recém-neves, neves recém-precipitadas ou as neves novas. Isso aqui seria quando mais próximo de sujo ela for, por muito mais tempo que ela estiver ali, ou conforme a neve vai derretendo, isso pode chegar a 40%. Tem literaturas que diz que quanto mais suja ela estiver, mais derretida ela estiver, mais velha ela estiver, ela vai chegar a 20%. Então, dizer assim, então não quer dizer que todas as neves terão essa porcentagem, não, depende do seu ponto. Vamos dizer assim, vamos ver se a gente consegue... então eu disse da parte mais branca, né? E tem a nossa parte preta, bem aqui como exemplo aqui. Nós estamos colocando de 8% a 18%. Então, como as superfícies são mais escuras, podemos citar algum ponto. O asfalto está aqui, olha, de 5% a 10%. Nós podemos citar as florestas também, de 10% a 20%. Olha, Então, essas partes mais escuras que vocês estão vendo, quanto superfícies mais escuras, ele acaba tendo um albedo muito menor. Então, a energia de absorção, a energia que você tem, a energia do sol, então, a absorver esses pontos, ela tem uma energia maior. Então, é uma maior absorção, então, menor reflexão. Então, vamos ver se eu enrolei bastante, vamos ver se a gente entendeu isso. Vamos pegar como exemplo. Nós temos o quê? Se vocês estiverem considerando o balanço de radiação de uma superfície A, eu tenho a superfície A, que está refletindo 15%. Então, eu tenho o ponto A, informa para mim que eu tenho ele está refletindo 15%. Então, quer dizer que o A, ele está refletindo e ele está absorvendo, então, se o A reflete 15%, então ele absorve 85%. O meu B, ele está falando para vocês que você tem, enquanto superfície B, ele está refletindo 72%,
E enquanto isso, ele está absorvendo, então, 28%. Isso aqui, pessoal, eles têm que ser 100%. É por isso que eu não peguei a calculadora, nem nada, só tirei entre um ponto e o outro, tá? Então, eles têm que ser 100%. Então, o que eu vou dizer? O que ele está perguntando pra gente? Qual dessa superfície tem o maior albedo? O que seria o nosso albedo? Voltando ao slide anterior, o nosso albedo nada mais é, lembra, olha, só voltando, nada mais é que o poder que ele tem de refletir, é o poder que uma superfície tem de refletir, então é o poder de reflexão de uma superfície. Então, vamos dizer assim, quanto mais branco ele estiver, ou mais preto ele estiver, então quanto mais branco ele estiver, mais próximo de 100%, mais reflexiva ele é. E quando eu estou falando para vocês, mais escuro ele for, ele tem um menor albedo, então ele tem a maior poder de absorção. E então, se vocês olharem vamos chegando à conclusão juntos. Nós temos o quê? Se o A tem 15% de reflexão, né, ela está refletindo 15%, eu estou absorvendo 85%. Se eu estou 72%, então eu estou absorvendo 28%. Então, a A, aqui olha, qual da superfície tem maior albedo? Eu tenho aqui a minha A. Então, só chegando... Não, pessoal, desculpa. Errado. Maior albedo, maior reflexão. Desculpa. Aqui é o B. Qual dessas duas tem o maior poder de aquecer a atmosfera? Que seria, olha só, se eu estou refletindo 15%, então eu tenho 85% absorvendo. Então eu tenho aqui a A. Então eu tenho a B como o maior albedo e tenho a minha A com o maior potencial de aquecer a atmosfera. Vamos dizer assim, seria o branco e seria o mais escuro, então seria esse. Já que eu embranei nesse aqui, desculpe pelo erro, nós temos mais um exemplo. Eu tenho o albedo do nosso planeta tem um valor mais ou menos ali, aproximadamente 37%, aproximadamente. Enquanto a Lua tem 12%. Isso significa que a Lua tem o poder de reflexão, de refletir, ela é refletiva de 12% da radiação que cai sobre ela, e enquanto a Terra reflete aproximadamente 37%. Outro ponto, pessoal, nós temos o quê? Se a Terra se congelasse completamente, vamos dizer assim, a temperatura da superfície da Terra, para ela ser o que? Lembra que eu falei para vocês que a temperatura superficial média da Terra, devido ao seu poder de ser refletiva, o seu poder do seu albedo e o poder do efeito estufa, ela tem então nossa temperatura do jeito que ela é, certo? E se a Terra se congelasse completamente, ficando assim então mais refletiva, a temperatura média do planeta cairia para menos 40 graus Celsius. Se as massas de terras continentais fossem cobertas por glaciais, né, coberta por uma parte dela, né, vamos dizer assim, não a terra toda, uma parte, né, apenas as massas das terras fossem cobertas pelas partes glaciares, nós temos o quê? Que a Terra cairia a 0 graus Celsius, mas por outro lado, se a Terra ficasse coberta todinha por água, ela seria então uma Terra que seria, ela ia acabar subindo para 27 graus Celsius. Mas professora, por que você está falando isso? Tem alguns pontos que diz que a neve está derretendo e está virando mais água do que nós tínhamos, o volume de água está maior por conta do derretimento das partes polares das neves. Então, vamos dizer assim, se a Terra se congelasse completamente, quer dizer que uma parte dela seria totalmente branca, então nós não teríamos o poder de absorção. E o que aconteceria? O nosso famoso efeito estufa cairia, então é por isso que o aquecimento fugiria dessa parte. Seria como se vocês fossem essa parte aqui, olha. Completamente, se a Terra fosse completamente
é coberta por gelo. Então, ela teria muito mais poder de ser refletiva. Então, a temperatura da Terra cairia e ficaria muito frio. Então, se uma boa parte das massas continentais, isso aqui, olha, nossa Terra, ela tem muitas massas verdes, né, a superfície é verde, tem diferentes pontos diferentes, vamos dizer assim, ela não é totalmente branca, ou é totalmente... Então, ela tem diferentes pontos, é o que faz nosso planeta ser do jeito que ela é. Mas se essas partes fossem, uma parte da Terra fosse água e as partes das terras, uma parte dela fosse com mais neve, por exemplo, a nossa temperatura, ela poderia cair e chegar a temperaturas próximas ali dos graus Celsius, 0 graus Celsius. Por que eu não cairia mais? Porque eu não estou congelando completamente. Eu estou deixando alguma parte dela congelada e outra não. Agora, se por outro lado toda a Terra fosse coberta por água, o que aconteceria? Essa água ela acabaria aumentando a temperatura e a Terra poderia subir 27 graus Celsius, por exemplo. Esses são só estudos, tá, pessoal? E aí aconteceria um aquecimento da Terra. Então, se a temperatura média do planeta Terra subir, nós estamos aquecendo. E aí o que acontece? Um dos pontos do aquecimento é que o aquecimento está fazendo com que modifique, então, a temperatura, o aquecimento, essa sensação térmica que nós temos. Então, vamos dizer assim, mais um exemplo para vocês, nós temos o quê? Nós temos as nuvens, que eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês que as nuvens, ela tá variando ali? Eu tenho outro slide? Não, eu não coloquei esse, mas eu lembrei de um exemplo muito legal. Eu falei para vocês que as nuvens, ela tem o poder também de ser refletiva. Então, o albedo das nuvens também influencia nas temperaturas atmosféricas, mas depende dos tipos das nuvens e depende da espessura das nuvens. Nem todas as nuvens vão variar de 80%. Ela vai ser variando ali de 10, depende da literatura. Tem literatura que fala de 0 a 70, tem literatura que fala de 10 a 80, de 20 a 80, de 40 a 80. Mas vamos dizer assim, teoricamente, se for variar o albedo, dependendo da espessura, dependendo do tipo das nuvens, a condensação, né, a quantidade que ela estiver ali, a condensação, isso vai variar, então, muito próximo de 0, ou eles podem chegar, dependendo da sua espessura, da sua cor, tudo, ela pode chegar até 80% da sua reflexão. Então, vamos dizer assim, se sei lá, em qualquer dia, aproximadamente ali, metade da Terra, ela estiver coberta por nuvem, por exemplo, ela reflete mais luz do Sol do que qualquer ponto da Terra ou da água. Vamos dizer assim, existe a neve, mas nem em todos os lugares da Terra existe neve. E aí o que acontece? Essa parte da neve, mas as nuvens em si, elas se existir, se ela fosse toda coberta, seguindo a lógica desse exemplo aqui, ela estaria então, acabaria refletindo então tanto quanto uma parte branca, né, uma parte de neve, se fosse totalmente coberta por gelo. Então, as nuvens, elas mantêm a Terra fria, ao refletir a luz do Sol, mas também elas servem como cobertores para prender o calor, para poder fazer esse aquecimento que nós conhecemos.